Oi, gente, tudo certo? Aqui é o Nicolas e hoje nós vamos continuar com a nossa série R Passo a Passo. Estamos no segundo episódio e esse vai ser destinado a explicar, mostrar o que são caracteres, as strings e como trabalhar com elas no R, como criar e como manipulá-las, certo? Ah, lembrando só rapidamente, estou aqui no RStudio, cria aqui RScript, cria um RScript limpinho, né? Aqui é o script, aqui é o console, o ambiente de variáveis e o ambiente de trabalho, certo? O que nos interessa é esses três aqui agora. Esse aqui não, no momento a gente não precisa. Lembrando, primeiro, comentários no R colocam uma hashtag, um sustenido ou um jogo da velha. Os três nomes servem. E desse carinha para direita é sempre comentário, tá? Então, tá. Caracteres, aqui no R seriam textos, tá? São textos, basicamente. Então, o que tu quer fazer é quer digitar um texto no R. Por exemplo, se tu quer digitar pizza, sei lá, e vai ver que ele está em branco, certo? Está em branco. E se tentar rodar, lembrando para rodar comandos no R aqui pelo script, tu segura o botão Ctrl e aperta Enter, ou clique em Run, tá? É a mesma coisa, tá ali até mostrando que o comando é o mesmo. Ele vai perguntar, mas o que é pizza? Eu não sei o que é pizza. Porque ele procurou uma variável chamada pizza e não encontrou. Tá? Então, para dizer para o R que é um texto que está digitando, você tem que botar entre aspas, simples ou duplo, certo? Pizza, entre aspas duplas, tá? Tá aqui, só avisar. Entre aspas duplas, funciona, certo? E também funciona entre aspas simples. Para o R, tanto faz. Aspas simples. Ó, certo? Pode ser armazenados em variáveis, certo? Então, x recebe olá. Ó, rodei, x recebeu olá. Rodou o comando aqui embaixo, quando eu apertei Ctrl Enter, e foi armazenado aqui nas nossas variáveis, uma variável chamada x que guardou a informação olá. Né? Um caractere, uma string. Caractere é o texto, e a string seria tipo os múltiplos caracteres. A string é só um aglomerado de caracteres, certo? Y recebe mundo. E se rodar aqui o x, olá, o y é o mundo, certo? E isso aqui são... só para mostrar que funciona. Eu consigo fazer operações com isso. Sei lá, eu quero que fique olá, mundo, tudo junto. Fazer x mais y não funciona. Porque esses operadores de mais, menos, eles são para números. E como isso não são números, ele não vai conseguir não vai funcionar. Daí entra um outro comando que a gente chama de paste. Colar. Podemos chamar de colar. Quando tu está com o sistema em inglês e tu dá aquele copiar e colar, o Ctrl C, Ctrl V, o copiar é copy e o colar geralmente é paste. Então, pode se traduzir grosseiramente como colar, certo? Então, quero que olá mundo seja uma string só, não quero que seja olá e mundo, quero olá mundo. Então, bota o paste, que é para criar a string, e tu diz quais são os elementos, o olá e o mundo, que seria o x e o y. Quando rodar, foi criado uma só. Notem a diferença que aqui ele tem separado uma string chamada olá, que começa com aspas e termina com aspas. No mundo a mesma coisa, ele começa com uma aspas, tem um mundo e fecha com aspas. E aqui ele criou o olá mundo.
as duas palavras e inclusive este espaço em branco entre essas aspas. Às vezes, a pessoa não quer que tenha esse espaço em branco. Porque, por exemplo, digamos que é uma nova variável chamada de A, por exemplo, que recebe, sei lá, pizza, né, da pizza, e uma variável B chamada, só com os dois E aqui, A. Pizza A. Então, se eu botar o A, pizza, e o B, A, certo? Agora eu quero criar a pizza com essas duas variáveis. Se eu botar paste e botar A e B, que seria o pizza, ele vai botar pizza, o espaço e a letra A. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer apenas a palavra pizza, sem o espaço nem nada. Daí, temos que apelar para um comando irmão do paste, que é o paste 0. E se botar daí A e B, agora tem o espaço, certo? Então, o paste, eu vou botar aqui, ele junta múltiplas strings em apenas uma, separando por espaço em branco, certo? E o paste 0, que está aqui embaixo, ele junta múltiplas strings em apenas uma, só que ele não possui separações. Ou seja, não tem espaço em branco, não tem vírgula, nem ponto e vírgula, nem nada disso. Ele junta todo mundo, certo? Podem ser criados também vetores de strings, certo? De caracteres, mais genérico. Por exemplo, eu vou criar aqui um vetor, lembrando que o comando genérico para criar vetores no R é a letra C, abre e fecha parênteses. E, por exemplo, vou botar aqui a aspas simples, botar a letra A, vírgula. Agora vou botar aspas duplas, vou botar bear. E aspas simples novamente, T. E aspas duplas, O. Se juntar tudo vai dar aberto, obviamente. Mas se rodar esse comando, olha só que diferente. Foi criado o caractere, ou a string de tamanho 1, que só tem um caractere, A. Então ele criou aqui A, observa sempre as aspas que delimitam o começo e o final da string. Foi criado o bear, podem ver aqui. Foi criado o T. Foi criado o O. Se quiser juntar em aberto, só botar o paste 0 e escrever o vetor exatamente da maneira que está aqui. Eu vou só copiar e colar que é mais rápido. Ctrl C, aqui ó, copy, como eu falei antes. E aqui se eu clicar no botão direito tem paste. Ó, exatamente isso. E, opa. Ah, claro. Não pode ser com o vetor, daí. Tem que, se botar o vetor, ele vai botar exatamente como está. Porque o vetor é como se fosse uma entrada só para ele. Então tem que botar as entradas separadamente. Daí funciona. Ah, agora sim. Certo? Não sei se eu esqueci alguma coisa que eu queria falar. Acho que não. Tá? Só uma recapitulação assim, para ajudar a se achar. Tá? Só botar para ajudar aqui. Botar aqui comando. Vou botar genérico de criar vetores. Só para ajudar assim, que é com esse C aqui, certo? Então, vamos retomando. O que são caracteres? Os caracteres são textos, tá? Letra A, letra B, letra C, A, B, C, D. Vou botar aqui também strings. Uma string, ela é um aglomerado de caracteres, certo? Por isso que pizza
tem quantos caracteres? 5. P-I-Z-Z-A, certo? E ela é uma string. Então, funciona. Não mostrei, mas o espaço também é um caractere. Por exemplo, você fazer assim, ela é uma, aqui na letra A, por exemplo, vou rodar novamente a letra A, dessa forma. E olha só, ele começa o P e Z, daí ele tem um caractere chamado, que é o espaço, e daí o Z. Então, o espaço em branco também conta como caractere. Ou seja, isso aqui, ó, é um caractere. É um espaço em branco, mas é um caractere. Ó, também tem um buraquinho aqui, que é diferente disso aqui, que é sem nada. Ó, ele até mostra onde começou, onde terminou a string, só que aqui não tem mais nada no D. No C tem um espaço em branco, certo? Então, caracteres são textos, string são múltiplos caracteres, um aglomerado, assim. No R tu precisa que esteja entre aspas simples ou aspas duplas. Se tentar só escrever a palavra e tentar rodar, ele não vai reconhecer, porque ele vai procurar uma variável nesse espaço aqui. E se não tiver, ele vai dizer objeto não encontrado. Certo? Pode ser armazenado em variáveis, da mesma forma, lembrando entre aspas duplas ou aspas simples. Operações, não dá para fazer conta com isso aqui, dá para fazer x mais y aqui neste caso, ou olá mais mundo, não sai olá mundo, certo? Então tem que usar este comando aqui, chamado paste, que é o colar, que ele junta toda essa galera, certo? E se tu quiser tirar os espaços em branco que tem, é só usar esse comando paste 0, que ele vai juntar as strings em apenas uma e não vai deixar nenhuma separação, nenhum espaço, nada, certo? Para criar o vetor, lembrando o comando genérico C, pode botar entre aspas simples e aspas duplas, funciona da mesma forma. E é isso, tá? Espero que tenha entendido. Caracteres não tem muito mistério mesmo, é bem mais rápido que o usual, que os números, por exemplo. Então, é isso. Quando tiver com alguma dúvida, tentar escrever algum texto, algum vetor que contenha texto, e não estiver conseguindo no R, verifica se não tem que ser em aspas simples, em aspas duplas, se está tudo certo, se tem as vírgulas separando um elemento do outro, bonitinho. Provavelmente esses erros são os mais comuns e sempre funcionam. Lembrando, se tiver mais dúvidas sobre o comando paste, dá para digitar no console a interrogação e escreve a função paste ou a paste zero, que são funções. Dá o enter e vai cair reto aqui no help do R. Ele até fala que é concatenando strings. É justamente para isso. Aqui tem os outros parâmetros que eu não falei. Por exemplo, esse CEP aqui é o responsável por deixar um espaço em branco. Por exemplo, o X é olá e o Y é olá mundo. Se eu botar paste X e Y e dar enter, ele dá olá mundo separado por um espaço. Só que se eu botar CEP igual, sei lá, um ponto e vírgula, e mandar rodar, agora ele vai separar por um ponto e vírgula. Ou se eu quiser fazer com uma vírgula, funciona da mesma forma. Em vez de botar o espaço, eles vão botar o que tu colocar aqui dentro. Certo? Tem esses outros detalhes assim que ajudam quando precisa ser uma separação específica, quando tu junta múltiplas strings. Mas é isso, assim. Daí pode entrar no help do R, que tem os detalhamentos bonitinho da função. Ele tem alguns exemplos. Se tu desce mais para baixo, ele tem alguns exemplos. Certo? Então é isso que eu queria mostrar. Trabalhar com caracteres, no geral, é tranquilo, certo? Então, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, certo? Deixa um like, certo? Se gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos. E aguardem as cenas dos próximos capítulos, certo? Então, obrigado pela atenção de todos e é isso. Tchau, tchau.